Maravilha, paz do Senhor Jesus, queridos. Vamos começar orando. Vamos lá, vou fazer uma breve oração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelas coisas que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por permitir que estejamos aqui hoje. Obrigado, Senhor, por podermos hoje estar também numa parceria com o Ministério Portas Abertas, que cuida da igreja perseguida ao redor do mundo, levanta dados, nos traz informações, mune a igreja no mundo inteiro sobre o que está acontecendo, principalmente nos países menos alcançados ou naqueles integralmente não alcançados. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pelos teus missionários. Obrigado pela missionária Isabel Oliveira, que está aqui conosco. Que honra podermos ter uma mulher que tem dedicado décadas da sua vida para a obra do Senhor e que pode nos trazer testemunhos do que o Senhor tem feito na tua igreja, Senhor, através da vida dela e dos outros obreiros com quem ela tem participado do reino. Queremos agradecer pela vida dos nossos missionários no Irã. O principal propósito também deste encontro, desse dia 19, é orar pelos nossos obreiros no Irã. O Ministério Portas Abertas tem nos dado informações de que no Irã nós temos uma multiplicação, um avivamento acontecendo. E que, glórias, Senhor Jesus, que num país tão difícil, num país com uma legislação tão contrária ao cristianismo, as tuas igrejas locais estejam prosperando, Senhor. Que alegria, Senhor. Nós, com muito júbilo, apresentamos a vida de todos esses pastores, evangelistas, missionários, doutores na palavra, profetas que o Senhor tem levantado no Irã, Senhor. Nós clamamos por proteção do Senhor para eles, por ousadia, para que eles preguem as tuas palavras, mesmo nas vilas mais difíceis, nos lugares mais inóspitos, Senhor, e que o Senhor chame os teus filhos, adote os teus filhos em todas as partes daquele país. Obrigado pela vida dos outros missionários por quem também temos orado, o D e a J, falamos apenas das iniciais deles, mas o senhor sabe que tem trabalhado com a nação Fulani em um país difícil também. Obrigado pelas atualizações. Hoje temos fotos novas que eles compartilharam conosco. Obrigado pela Gabi dos Prazeres, que é ligada à Igreja Batista do Povo, está no norte do Amazonas, Senhor Jesus. Obrigado pelo Gilberto Salvino e a Luane, que a despeito de uma gravidez de risco, tem continuado a obra do Senhor. Temos fotos deles também atualizadas aqui para mostrar. Obrigado, Senhor, por todas as obras que o Senhor tem feito através dos teus missionários. Continue enviando os teus missionários para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou compartilhar com vocês a letra do nosso louvor de hoje. Eu acho que todos conhecem, é um antigo. Lembra daquele? Como ouvirão se não há quem pregue? Vamos cantar sobre os missionários. Hoje eu vou... lembro, papai. Muito bem, glória a Deus, filho. Hoje temos meus filhos aqui, hein, gente? Estão ouvindo aí, né? Hoje está diferente aqui o culto. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Antes de cantarmos, eu vou fazer diferente. Hoje nós não vamos ter o estudo da palavra, nós só vamos ter a leitura da palavra, ok? As fotos dos nossos missionários. Vou ler aqui para vocês, está aparecendo na tela? Sim. Romanos 10, capítulo 10, versículos 9 a 21. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor,
Quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Que nós, que somos da igreja, tenhamos prazer em recebermos os nossos irmãos de fora. Não sejamos como Israel no seu momento de teimosia, que ao invés de se alegrar com a chegada dos que estavam fora, ficaram enciumados com aqueles que estavam fora. Não sejamos como o irmão mais velho do filho pródigo, que ao invés de se alegrar com que aquele que estava sujo volta agora para ser limpo, se enciuma e tem inveja. E nós nos alegremos com a chegada dos nossos irmãos que virão de todas as partes da terra. Amém, igreja? Vamos cantar para o Senhor? Vamos lá. Eu vou puxar aqui. Fiquem à vontade se quiserem abrir os microfones, tá? Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Eu vou fazer o que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito para dar, eu vou o evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, 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 eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu vou,
é o vão, é o vão, é o vão, é o vão, é o vão. É o vão, 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 é o vão. Senhor, como crerão se não há quem pregue? Senhor, como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como poderão crer para que haja salvação, se não ouviram quem pregue a palavra? Senhor, abra nos nossos corações disposição, Senhor, de sermos evangelistas, Senhor, de levarmos a palavra. Senhor, abra nos nossos corações, não podermos ser uma igreja fechada em si própria. Não é esta a função da igreja, nós somos embaixadores. Os embaixadores levam a palavra, levam a representação daquele por quem são enviados a uma terra estranha. Reconhecemos que não somos desta terra e reconhecemos que temos, Senhor, autoridade para pregar a tua palavra, pois o teu Espírito está dentro de nós, é o teu próprio Espírito que nos dá a palavra que deve ser falada. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor faça como fez com Isaías, toque com a brasa do altar nas nossas bocas e extraia das nossas bocas a palavra que o Senhor quer ouvir, Senhor. Nós estamos à tua disposição. Se houver no nosso coração alguma indisposição ou indisponibilidade, Senhor, para a pregação da palavra, que não precisa ser apenas por pessoas ordenadas dentro de instituições, o pregar a palavra dentro do táxi, o pregar a palavra para o caixa de mercado, o pregar a palavra dentro da escola, dentro da faculdade, o pregar a palavra para os colegas de trabalho, o pregar a palavra na mesa com a família e com a parentela no final de semana. Senhor, ajude-nos a exercermos essa autoridade, exercitando a pregação da tua palavra, Senhor. Não nos encontre mornos, encontre-nos fumegantes, pregando com ousadia e autoridade a tua palavra, Senhor. Nós oramos pelos missionários que estão ao redor do mundo, mas clamamos também que o Senhor nos dê um coração missionário, para que nós não olhemos como para outras pessoas estranhas, em um ministério estranho que não tem nada a ver conosco, mas que nós vistamos a tua camisa e nós próprios entendamos o nosso papel evangelístico, missionário na cidade em que estamos. Estamos aqui na capital de São Paulo, uma cidade que carece tanto da tua luz, Senhor. Nós temos um campo missionário enorme à disposição para nós. Nós não precisamos sempre atravessar o oceano para fazer o trabalho missionário. Nós não precisamos adentrar as comunidades ribeirinhas no meio de florestas para fazermos trabalho missionário. Às vezes o trabalho missionário está aqui, na Sé, na Luz, na Moca, na Vila Mariana, na Vila Prudente. Senhor Jesus, ajude-nos a entender o teu campo, para que consigamos cumprir a tua palavra onde quer que estejamos. Do Jaguaré ao Tatuapé, Senhor Jesus, da Zona Norte à Zona Sul, Senhor, de Marcilac até o Jaçanã, nos ajude, Senhor, a nos posicionarmos com o coração missionário. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Sejam bem-vindos. Estamos aqui com Camila Michele, com Denise, Mi, a paz do Senhor, Ritinha, prima, esposa. Rafael está comigo aqui na sala, não sei se vocês vão conseguir vê-lo. Vou tentar fazer com que ele... Aí, foi alcançado ali. Eu queria passar a palavra para uma pessoa especial que está conosco aqui. Conforme eu falei para vocês, estamos com a missionária Isabel, que com todas as atribuições dela, aceitou estar conosco aqui. Ela tem décadas de trabalho missionário exercido, sabem onde? Aqui, na capital de São Paulo. E eu queria passar a palavra para ela fazer o que quiser com esse tempo, se quiser dar testemunho, se quiser falar sobre a obra, falar sobre o chamado missionária. Nós nos alegramos muito com a sua presença. Nós temos orado de quando em quando pela obra missionária da missionária Isabel. Então, agora, vocês talvez não conseguir vê-la, porque ela não está conectada no Teams conosco. Um problema técnico. Mas eu vou tentar fazer com que ela seja vista por vocês, ouvida. Já sei que ela está, que já me foi confirmado, mas vou tentar fazer com que ela seja vista por vocês. Missionária, a palavra é sua. Ela está tudo conectada aqui dela. Gente, depois desse mover todo, o varão, falar o quê, meu Deus do céu? Essa voz magnífica, uma música, um louvor de muitos e muitos anos.
lindo esse louvor missionário. E eu quero agradecer muito a Deus por ter conhecido você, né, irmão? Tem sido uma bênção na minha vida, no meu ministério. E agradecer o pessoal aí do grupo que tem orado pela minha vida. Eu tenho recebido essas orações, que Deus os abençoe grandemente, muito mais, e retribua 7 vezes mais as orações, porque a oração é semente, né? A gente semeia a oração e também recebe e colhe também, ela prospera. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aí, e é esse prazer enorme, né, de estar participando hoje, né, dessa reunião tão celestial que Deus já preparou para vocês e para nós também. Agora, o privilégio de fazer parte, a gente já tinha conversado com o Daniel há algum tempo atrás, eu estou aqui até Deus prover uma ida aí pessoalmente, né, para estar com vocês nessa reunião. Muitíssimo obrigada. Eu não quero tomar muito tempo, porque vocês estão, eu sei que vocês estão um tempo bem abreviado. Eu já recebi a minha parte hoje, da parte do irmão Daniel. Eu já recebi a minha porção, mas eu quero aproveitar e compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem feito na nossa vida, no nosso ministério aqui. Eu estou na Vila Mariana como missionária há 23 anos, só aqui na Vila Mariana, né? E as pessoas sempre me perguntam, escuta, você não é missionária lá fora do Brasil, no Nordeste, não sei, em algum lugar? Eu falei, olha, tudo tem seu tempo. Eu já fiz missões no Nordeste um bom tempo, junto com as minhas filhas, mas hoje Deus me chamou para ser a missionária urbana, como o irmão Daniel falou, né? Missões é em qualquer lugar que Deus te chama, que encontra um coração disposto a amar vidas, né? E eu tenho um chamado específico, né? Como vocês já sabem, a minha missão nesse momento é resgatar vidas. Eu sou uma resgatadora de vidas no sentido da cura e da libertação, e entrar lá naqueles vesperos, aqueles estragos que Satanás faz na vida das pessoas, no passado, ou às vezes no presente. E Deus me chamou com essa unção de resgate. E eu vou ler para vocês, inclusive, a palavra que Deus me deu há muito tempo atrás, embora eu não entendesse lá atrás sobre essa palavra que está em Isaías 61. E quando o Senhor me deu essa palavra, me impactou bastante sobre o meu chamado. Eu fui chamado por essa palavra. Gostaria que vocês compartilhassem comigo aí na palavra do Senhor, Isaías 61. E quando ele me chamou por essa palavra, eu confesso que eu tomei um impacto, até porque, na verdade, eu vim de um lugar extremamente pesado, de vespeiros, de cativeiros, né, espirituais pesados desde a minha infância, e isso foi por muito tempo, e ele me tirou do cativeiro, mas ele me deu e tem dado ao povo de Deus hoje uma unção específica para cada chamado. E esse foi o meu, que está em Isaías 61. Eu vou ler alguns versículos aqui, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, e também está sobre você, pois ele nos ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele nos enviou para consolar o de coração quebrantado, para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros serão libertos. Ele nos enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os inimigos. A todos que choram em Sião, na cidade de São Paulo, no mundo, nas cidades, ele dará uma bela coroa em vez de cinza, uma leve bênção ao invés de lamento, louvores festivos em vez de desespero, e em sua justiça serão como grandes carvalhos do Senhor, que os plantou, o Senhor que plantou para a sua glória. E com essa unção, nós reconstruiremos as antigas ruínas, as ruínas da nossa alma, a ruína da nossa vida, restaurará os lugares que lá atrás foram destruídos. Amém. Farão as nossas cidades devastadas, geração em geração. Versículo 6. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor,
Senhor, ministro do nosso Deus, as riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuir tesouros dela. Em lugar da sua vergonha e desonra, você desfrutará de uma porção dupla de honra. Vocês terão prosperidade em dobro em sua terra. A alegria será sem fim. Pois eu, Senhor, amo a justiça. Odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente. Meus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. E todos saberão que eles são um povo abençoado do Senhor. É a imensa glória e a imensa alegria do Senhor, meu Deus. Pois ele me vestiu com roupas de salvação. Pois sobre mim manto de justiça, como noivo com suas vestes de casamento, como a noiva com sua joia. O Senhor soberano mostrará a sua justiça às nações do mundo e todos os louvarão. E serão como um jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda parte. Aleluia! Glória a Deus. Todo mundo tem uma unção para fazer a obra de Deus. Quando Deus me chamou com essa palavra, eu estava passando por um processo de restauração de vida. E isso estava muito ligado àquilo que ele fala aqui, ao meu passado. Era um momento de Deus me restaurar. E quando ele disse, eu te dei uma unção. E eu quero que você receba essa palavra agora para você. O Espírito Santo está sobre você. Está sobre mim. Com unção específica de libertar, de pregar o Evangelho, levar as boas novas, de consolar e soltar dos cativeiros que Satanás prendeu as pessoas que estão presas nesse mundo. E é evidente que tudo isso é debaixo dessa unção que ele nos deu. Então, nós não temos por que ter medo, recuar ou achar que não é capaz, porque essa autoridade foi nos dada. Eu gosto muito da palavra quando o Senhor Jesus estava se despedindo dos discípulos, em João, que a palavra de Deus fala que eles começaram a ficar tristes, porque ele estava indo embora. E uma coisa que eu amo é quando o Senhor fala para eles, olha, vocês não precisam ficar tristes porque eu estou indo. Porque eu vou, mas eu vou mandar para vocês alguém muito especial. É o Consolador Espírito Santo. Glória a Deus. E ele vai estar com você todos os dias. Todos os dias. E ele fala, ele vai ensinar o caminho que você deve seguir. Então, a convicção e a certeza que dentro de nós, eu sempre digo isso, nós somos uma casa que carrega a presença de Deus, o Espírito Santo. Em todo e em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que ter essa convicção que nós não estamos só, somos morada do Senhor. E o Senhor cumpriu essa promessa lá em Atos. Ele derramou sobre toda a carne o Espírito, daqueles que nele criou, o Espírito Santo, e nos encheu com essa unção, com um propósito exclusivo de levar as boas novas. Então, baseado nessa palavra, eu era tudo isso que está aqui. Prisioneira, angustiada, coração triste, rejeitada, machucada pela vida, desconsolada, sem alegria, porque tem gente que acha que dar risada é ser alegre. Nunca foi e nem é. A alegria nossa, ela brota do Espírito. Ela é uma essência de Deus. E eu tinha todo esse pacote negativo. Mas quando eu recebi, eu li essa palavra, foi o meu alimento, é o meu maná de todos os dias, é o meu pão que me sustenta. É saber que dentro de mim e de você mora uma pessoa chamada Espírito Santo.
E essa pessoa que Deus nos deu, esse amigo, esse companheiro que nos instrui acerca de todas as coisas, além de nos dar essa autoridade, essa unção, para desfazer qualquer mentira Satanás colocar na sua vida ou na minha de depreciação em qualquer área da sua vida. Qualquer área. Você tem um selo, que é o Espírito Santo. E aí você vai ter habilidade no seu trabalho, no mercado, na rua, onde você estiver. O Senhor te mostrar uma pessoa que está no cativeiro. E essa voz vai falar, olha, essa pessoa precisa de ajuda. Mas uma coisa é muitíssimo importante que eu aprendi também, irmãos. É ter os nossos ouvidos abertos e sensível à voz do Espírito. Porque as pessoas falam assim, mas eu não sei entender a voz do Espírito. A resposta que eu sempre dou é essa. Tudo que você ouve que não está na Bíblia não é do Espírito. Amém. Tudo que você fala que não tem a ver, não está na palavra, não é do Espírito. Qualquer profecia que você escuta, que você não está na palavra, não é de Deus. Então, tudo tem que estar linkado e baseado na palavra que é a verdade. Então, você vai ouvir essa voz e dizer, olha, eu vou buscar quem é que está em cativeiro. Hoje, meu ministério aqui da Igreja Batista do Povo é exatamente isso. É quebrar esses cativeiros de pessoas que chegam até a mim. Principalmente agora, nesses últimos tempos da volta de Jesus. Existem muitos crentes na igreja que estão em cativeiros. Existem muitos cristãos na igreja, e às vezes alguns ainda exercendo o ministério, mas ainda não estão libertos. Não se quebrantaram o coração. Estão cativos dos pensamentos. Ultimamente, eu tenho estudado sobre isso, e é uma das coisas que eu tenho atendido bastante. Eu quero até deixar essa alerta para vocês. O maior ataque de Satanás agora é a mente. Os problemas psicossomáticos, eles cresceram muito. As pessoas estão à base de droga, de remédio para a vida inteira. A questão da depressão depois da pandemia, que assolou demais. Aceleramento de pensamento. Pessoas que não dormem, já acordam pesadas, irritadas, não conseguem produzir, sonolentas. A mente não para nem um minuto, acorda de madrugada, fica virando na cama, sem saber por quê, procurando um monte de problemas. Esses são os maiores ataques do inimigo agora. E aí eu deixo 2 conselhos. A primeira coisa que tem que se fazer é procurar um médico da área da saúde mental. Tomar medicação. E junto com essa medicação, tomar uma dose maior que a palavra de Deus, esse remédio que cura. Nós sabemos que profissionais de saúde não têm cura, eles ajudam. O que vai nos curar é a palavra e a medicação. Porque ultimamente, irmãos, tem pessoas que vai procurar médicos da saúde mental e acha que o que vai curá-los é a dose de tantos remédios que tomam. E vai tomando, não vai melhorando. Eu acabei de falar com a pessoa agora e ela me disse, olha, a minha medicação já não faz mais efeito. E assim eu tinha escutado, mas qual é o problema dessa pessoa? Grave, fibromialgia, não dorme à noite, pensamento acelerado, agressividade, uma moça nova, jovem, falta de perdão. Desencadeou todas essas doenças nessa pessoa. Então, essa unção que nós recebemos do Senhor agora é justamente para isso, para curar primeiro a nossa vida. Não tem como você querer ajudar outro se você não liberta outro, se você não está liberto. Só quem liberta já está liberto. Não quero dizer também, queridos, que nós não teremos problemas. Teremos sim. Mas o Senhor nos aperfeiçoa com essa unção para levar a palavra aos que choram, àqueles que estão realmente em cinzas. Tem cristãos hoje em dia que uma chama, né? De unção, de poder, de autoridade de Deus, mas
por conta do esfriamento, a cinza cobriu a brasa. E ele fala aqui que ele vai entrar com coroa, em vez de cinza, é bênção do Senhor. Então, talvez você esteja aqui hoje, nos ouvindo, nos assistindo. Eu estou aí com mais de 30 anos, tem mais. Eu cuido dessa área de cura e libertação, porque também eu fui liberta e passo por libertação todos os dias. E eu nunca vi uma assolação tão grande na terra. E ver cristãos debaixo da cinza, frequentando a igreja. E ver cristãos que deixaram suas brasas apagarem. Mas Deus está nos chamando nesse tempo para missões. Para essa renovação, para ele soprar a cinza, para ele reconstituir o que foi destruído, porque a vida, os problemas da nossa vida, infelizmente, acaba levando a gente para uma fé fraca e fria. Mas ele nos chama hoje para essa restauração. Os lugares que foram destruídos e devastados por conta da nossa vida passada, até os problemas de hoje. Mas ele diz, olha, eu tenho uma unção para você. Eu quero mudar o seu nome. Você é sacerdote do meu sacerdócio. Você é ministro do Senhor. E eu quero colocar naquele lugar que você passou vergonha, humilhação, eu quero que você venha desfrutar a dupla honra, a prosperidade, a alegria de verdade, a alegria que vem do Senhor, porque Ele quer trocar as nossas vestes. Esse é o tempo de anunciar o Evangelho. Esse é o tempo de nós revestirmos dessa nova veste do Senhor, limpa, adornada, para mostrar ao mundo quem é nosso Deus. Amém. Porque, queridos, eu ando muito nessa cidade. E eu vejo, a cada dia o lugar que eu vou, pegando trem, andando, quanta devastação, de tristeza, de angústia, de ira, de solidão, de medo, de desacreditar, de decepção. Nós somos os mensageiros desse povo. E você não precisa ter um título de missionário para isso. Você já é um missionário. Porque nós agora estamos rotulando. Missionário é aquele que leva a missão, que tem uma unção que foi pôr na cabeça. Não. Ele diz, a unção do Senhor está sobre nós. E aqui não está dizendo que o Espírito de Deus ungiu alguns como missionário. Ele diz, essa unção que o Senhor deu para nós é para levar a boas novas. Aí eu fico a pergunta, o que você tem feito nesse tempo? Qual é o seu campo de missão? Por onde você tem levado essa unção? E você vai fazer a diferença. Será que aquela pessoa, sabe? Você vai chegar no mercado, na loja, as pessoas vão olhar para você e falar, essa pessoa tem alguma coisa diferente. Vocês me fizeram essa pergunta uma vez dentro do metrô. Você tem algo diferente? Eu disse, tenho. É algo que Jesus está despejando para quem quiser. É a unção que vem do Senhor. Porque a Bíblia fala que está chegando o tempo que o Senhor está passando a peneira para saber os que são e os que não são. Eu quero terminar minha fala dizendo, o Espírito do Senhor está sobre você. Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha vida. Satanás lutou demais para me levar para os lugares que eu jamais pensei em estar. Mas ele me ofereceu todo o banquete. Tudo aquilo que uma pessoa deseja para viver no mundo. Ele me ofereceu. Mas o Senhor me viu. Derramou sobre mim esse azeite e essa unção. Ele trocou as minhas vestes totalmente. Ele me deu uma coroa nova. Ele me tirou da vergonha e da desonra que eu vivia lá atrás. E me deu honra. E mais que tudo isso também. Eu falo que eu tenho uma alegria indescritível. Quem me conhece sabe. Tristeza, angústia, ela vem, mas ela tem que passar rápido. Porque a alegria que Deus me deu, a unção que Ele me deu de restauração. Eu caminho milhas para ir em busca dos que estão aprisionados. E assim tem sido a minha vida todos os dias.
Todos os dias. Saindo daqui, eu vou em busca de uma pessoa. E ela começou a frequentar o culto de terça-feira. Ela não é de São Paulo. O marido dela está no Einstein com um transplante de pulmão. Acabou de fazer. Ele morreu 3 vezes e voltou. Essa moça não conhece ninguém aqui em São Paulo. É um bilionário, um homem muito rico lá em Minas. Mas assim que ele terminou de fazer a cirurgia, ele era um pregador da palavra, mas não estava com a vida regada diante do Senhor. E assim que ele terminou a cirurgia, passado uns dias, ele mandou ela embora. Porque ele estava casado, tinha com a comunhão de bens. Eles não tinham um casamento oficial. A família não deixou. Então fizeram um contrato. Ele acabou passando por essa situação. Eu acredito que ele teve uma experiência com o Senhor. E este homem está lá na UTI. E essa moça está aqui em São Paulo sem ninguém. Sem ninguém. Ela tem um prazo para sair do hotel onde ela está até dia 29, mas ela não quis ir embora. Ela está aqui. Uma crise absurda, porque ele não fala, ele está com os aparelhos, ele só balanceou e mandou ela embora para casa sem dar uma explicação. Então, eu não vou deixar essa moça sozinha aqui. Né? Então, esse secretário Cristo há um bom tempo, eu vou acolher essa pessoa, né? Tá com ela até o dia dela ir embora, porque essa é a minha missão. Partindo do princípio que hoje seria minha folga. Mas crente não tem folga, né, Daniel? Não tem. Eu vi uma pregação na Margarete, domingo, quando Jesus estava indo, ele parou na beira do poço, ele estava com fome, ele estava com sede e estava cansado. E ainda assim ele fez uma terapia com a samaritana. Glória a Deus. Eu falei, meu Jesus amado, misericórdia, né? E aí o profeta Elias, a mesma coisa, se escondeu, Jesus chamou ele lá, os anjos chamam, vem para fora comer e vai. Se seu problema é fome, eu vou te dar comida. Então, aquilo para mim foi muito forte, né? Então, eu saindo daqui, vou atrás dessa menina. E à noite, vou dirigir a cela, porque meu líder está doente. Oh, folga abençoado, e aqui com vocês. Mas... Glória a Deus. Pela sua vida, missionária. Eu amo a Deus, porque assim, é minha paixão, né? É minha paixão e assim, ele é supridor das necessidades. E assim, a saúde que Deus tem dado, não, é dos céus. Eu com 69 anos de idade, gente, nem eu entendo como é que eu tenho tanta força para fazer o que eu faço. Mas eu sei que é o reino de Deus para fazer a obra independente. Tá bom, meus queridos? Eu queria orar com vocês. Amém. Missionária, posso perguntar se alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para a missionária? Alguém gostaria de aproveitar essa oportunidade de ouro que nós temos? Você que manda, você é o chefe. E aí, missionária, eu queria que a missionária pode orar por nós, mas eu quero separar alguém para orar pela missionária também. Quem se habilita a fazer uma oração por esse ministério maravilhoso de libertação que essa missionária tem carregado aqui na nossa cidade, na nossa capital, há mais de 20 anos, gente, trabalhando com libertação. Quem poderia orar por ela? Fique à vontade, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Opa, a Denise tem uma pergunta, missionária. Diga. Então, assim, como se deu esse processo de libertação sua? De uma forma rápida, né? Para você poder explicar, mas assim, como foi esse contato com Jesus Cristo e com o Evangelho, e como se deu esse processo de libertação no qual realmente teve a virada de chave na sua vida, para a manifestação do poder de Deus? Foi um processo muito dolorido pelo fundo do poço que eu estava. E, na verdade, eu nunca entrei... Se eu entrei numa sala de libertação, foi 2 vezes, no máximo. Porque todo o processo de libertação da minha vida, quem foi o Espírito Santo, quando nem se falava de libertação. Então, o meu processo, eu passava por libertação, porque era muito pesado os meus casos, pelo Espírito Santo, na noite, em casa, ele falando comigo, lendo muito também, que eu li bastante coisa sobre isso. E lá eu me achava na palavra, eu me achava nos livros de libertação, que aquele caso estava referente a mim, e eu orava sobre aquilo. Depois desse processo todo dolorido, muito dolorido, porque o diabo não queria me soltar, por conta das pactos que eu tinha feito. Eu acabei
né, participando de alguns congressos, que foram poucos também aqui em São Paulo, assim que surgiu o Ministério de Libertação no Brasil, porque ele veio de fora. E pela Valnice, pelo o Weber, tinha uns pastores famosos, aí eu passei com esse povo, com a Neuza, doutora Neuza Tioca, mas eu né? não, na Neuza acho que eu fui 2 vezes lá. Porque, na verdade, quando ela chegou com o Ministério de Libertação, eu já estava trabalhando nessa área. Já tinha passado por todo o processo. Lá atrás, né? Quando ela trouxe o Ministério de Libertação, que chegou lá na Renascer. Porque quem trouxe esse mover de libertação aqui para São Paulo, do Brasil, foi o pessoal da Renascer, logo no começo. Então, onde tinha qualquer mover na época, congresso, que tinha muito na época, de libertação, eu estava lá. Toda igreja que tinha, tem libertação, eu ia, né, aqui da igreja do Davi Miranda, principalmente, foi lá meus processos mais pesados, na época. Então, e depois de tudo isso, eu fui a palavra. Eu comecei a estudar a palavra, ler a palavra, e tudo que estava ligado à libertação, eu comecei a estudar. E foi um processo dolorido, bastante dolorido, e porque o resgate é difícil, mas eu estava disposta, né? O Senhor me deu essa disposição. E aí, depois de muitos anos, eu faço sempre um processo, cada 3 anos, lá no Moriá, no Renovo, lá na Goiânia. Então, eu vou lá fazer uma faxina, entendeu? Então, passo por um processo de 1 semana lá para fazer uma revisão de como é que eu estou. Isso é uma coisa que eu faço sempre, porque a gente precisa, né? Você falou Moriá, Renovo, Lagoinha, é isso? Eu entendi? Zanete, isso. Zanete, eu sei quem é. Me diz uma coisa, para você, a maior, o que mais você se debatia ou o que mais você enfrentava era no campo da mente? Olha, o meu maior problema com a minha guerra foi uma rejeição que eu tive. Minha mãe, não era mente no começo. A minha mãe me rejeitou no ventre dela e me amaldiçoou. Isso foi a porta de entrada para Satanás na minha vida. Porque a minha história com minha mãe foi muito ruim. E minha mãe me ensinou a odiar. E esse legado que ela me deixou de dor e sofrimento, e eu alimentei muito isso, foi a porta que o diabo entrou e praticamente tentou destruir a minha vida. Porque o espírito de rejeição é algo extremamente difícil, ele machuca, ele te faz escrava de muita coisa, e aí o rejeitado, ele quer ser amado, né? Ele quer ser visto, ele se torna uma pessoa agressiva, enfim, vai desencadeando uma série de situações, culpa Deus, tem revolta, né? É agressivo, e era o que eu era tudo isso por causa da porta da rejeição. Tá? Quando eu tratei essa área da rejeição, que demorou bastante, que foi a mais difícil, aí eu estava liberta. A questão da mente, isso aconteceu há pouco tempo atrás. O quê? Há 1 ano? Por aí. Há 1 ano atrás, mais ou menos. Porque antes eu não tinha nenhum problema nessa área. Eu comecei a fazer o tratamento psicológico, tomando remédio. Aí o meu médico me disse por que eu tinha desencadeado esse problema, porque eu não tenho vergente assim, na minha vida pessoal, da minha família, eu não tenho problema. Não tem nada que diga assim, eu estou preocupada com isso. Não tem. Mas a questão é que, assim, depois de mais de 30 anos em gabinete, em sala, você absorve muita coisa, né? E eu nunca trago nada para casa. E os meus trabalhos são pesados. Eu trabalhei em 3 igrejas nossas. Essa quarta e quinta era curso de libertação. Então, foram 10 anos fazendo isso. Aqui na sede e nas igrejas filhas. Eu absorvi muita coisa, mas eu deixava lá. Eu achei que estava entregue aos pés de Jesus. E isso foi acumulando. E outra coisa que o médico detectou, algumas áreas do meu passado que precisava passar por algum processo ainda, na terapia. E foi o que eu fiz. Eu fui lá no Memorial 5 anos atrás, fiz uma limpeza lá no Memorial, não, no Renovo, que é da liderança, fiz uma limpeza de algumas coisas que ainda estava questão da paternidade,
né? A questão da mãe também, a questão de algumas pessoas, pastores me machucaram, não aqui na Igreja Batista, né? De onde eu vim, fui muito humilhada na igreja que eu estava, e isso me gerou um acúmulo de problemas. Só que eu estava achando que estava resolvido. E lá no Renovo eu me limpei de tudo isso. Aqui em São Paulo, depois de tudo isso, eu estava muito bem, mas aí desencadeou uma ansiedade que eu não conhecia o que era ansiedade. Ansiedade, para mim, era uma coisa que você queria para ontem, e eu não sou essa pessoa. Você queria para ontem pela confiança que eu tenho no meu Deus. E essa ansiedade desencadeou uma síndrome de pensamento acelerado que eu também não conhecia. E aí eu fui para o médico, ele me deu uma medicação, fiz uma terapia, também foi só um dia, viu? 2 dias no máximo. Eu não gosto de ficar muito tempo de terapeuta, não. Eu também trabalho um pouco já com isso, sei resolver algumas coisas. Eu não. Glórias. E aí o pessoal fala assim, faz 1 ano que eu estou na terapia, meu Deus do céu, misericórdia, entendeu? Eu não. Eu tenho a palavra, eu sei que Jesus não me fez assim. Sim. Eu peguei a palavra, a medicação e a terapia e resolvi meu problema, irmã. Eu entendi. Eu acho que, então, é um processo de sentimentos, né? De coração, que fica totalmente tomado, né? A mente trabalhando junto com esses sentimentos aí, e envolvendo o subconsciente, reações que você não sabe nem por que você tem, mas que, Exatamente. na verdade, vão desencadeando, né, outros problemas na vida da gente. Eu entendi. A libertação para nós, isso é sofismas, né? São pensamentos mentirosos, enganosos que a gente tem, né? São sofismas da alma. A palavra de Deus fala isso. Na libertação, a gente tem um jeito de tratar isso, tá? Né? A gente vai cutucar lá o passado. A gente faz um mapeamento para saber a razão e a causa daquele pensamento. E outra coisa que é muito importante é a nossa autoavaliação e a nossa leitura de nós mesmos, porque as pessoas hoje não querem mais ler os pensamentos ruins delas. Elas minimizam, era o meu caso. Eu minimizava tudo. Deixa pra lá. É o confronto diário com o que você está sentindo, com o que você está pensando, junto à palavra de Deus, diante da palavra do Senhor. É o que você acolhe? Acolhe a palavra ou o que você sente ou o que você pensa? Então, só que é um processo difícil, é um processo difícil. É difícil você fazer isso sozinha. Por quê? Porque, na verdade, nós temos um mecanismo de autoproteção, todo mundo tem, para não encarar a verdade que dói. Por que eu acumulei um monte de coisas? Porque eu me fiz uma mulher forte quando eu tinha 18, 19 anos, sei lá, por aí, e eu não tinha essa fortaleza. E aí eu fiquei viúva com 18 anos, grávida de uma filha e outra de 1 ano e pouco. Então eu mentia para mim mesmo que eu era o homem e a mulher da casa. Eu nunca fui o homem e a mulher da casa. Eu era a mulher da casa, não o homem. Mas me disseram isso. E eu acreditei. Então eu regimentei de uma força que não era minha. E isso veio à tona agora. Depois, falei, para que eu tive que fazer isso? Então, normalmente, não se consegue fazer isso sozinha. O cálculo o mecanismo de autoproteção gera muita dor. O Espírito Santo mexe lá para você ver a sua dor. Você tem que ter realmente alguém que está perto para diagnosticar e a gente não se sabotar nessa conversa. Tem que estar muito maduro espiritualmente para isso. Glória a Deus, obrigada. missionária. Eu queria aproveitar eu posso designar você para orar pela missionária? Pode. Missionária, Missionária, nós estamos participando do Shockwave, que é o movimento do Portas Abertas, para orar pela igreja no Irã, que está passando por um avivamento. Posso confiar a missionária por apresentar essa causa, a causa do Irã? Link. Não, pode ser agora. Isso é agora. Eu oro, claro. Pode ser? Eu quero perguntar para os nossos irmãos, lembram das outras causas que nós temos dos missionários? Quero relembrar aqui para vocês quem pode me ajudar em oração. Lembram do D e da J, que estão em um país muçulmano? Esse é o D, com
um primeiro convertido da nação Fulani. Olhem que bênção. Olha o Glória a trabalho Deus. que está sendo feito com as crianças da nação Fulani. Quem pode orar pelo casal D e J? Posso orar? Pode orar? Priscila, meu amor, obrigado. Quem pode orar pelos nossos... Lembra que o missionário Gilberto esteve conosco há mais ou menos um mês atrás? Olha o trabalho de evangelismo infantil que eles estão fazendo em Caçapava, que coisa mais linda. Aqui é o irmão Gilberto também se apresentando em uma Assembleia de Deus local para levar a palavra como missionário. Quem pode orar pelo Gilberto e a Luane? Rafa, você pode orar por eles? A Luane, eu quero lembrar, tem uma questão parecida com a da sua irmã. A gestação de risco. Então, orar também pela gestação da missionária Luane, pode ser? Quem pode orar pela nossa... Oi? A esposa dele. Esposa dele, esposa do Gilberto. Quem pode orar pela Gabi dos Prazeres? A Gabi está lá, aqui, dando uma aula no Instituto Bíblico do Alto Rio Negro. Ela está no norte do Amazonas, gente. Olhem o trabalho com as crianças que está sendo feito lá de evangelismo infantil. Quem pode orar pela Gabi dos Prazeres? Eu oro, Dani. Oh, glória a Deus, missionária. Então, a missionária vai ter duas causas. Eu vou orar pela nossa causa destes missionários, cujo nome eu não vou trazer. Essa é a menina que foi assassinada. Se lembra desse caso? O casal de missionários estava com a filha lá no Paquistão e, para atingir o trabalho deles, mataram esta menina, que é a filha deles. Eu vou orar pela cura deste casal que perdeu esta filha em campo. Um casal missionário, para que o Senhor fortaleça os corações. Missionária Isabel, então vou pedir para a missionária começar orando pela Gabi dos Prazeres e pela obra no Irã. Palavra sua, missionária. Nós te louvamos, porque o Senhor olhou dos céus no mundo e nos achou. O Senhor nos encontrou com o coração disposto a te servir. O Senhor veio até a nós, independente da vida que nós levávamos, Senhor. Nós clamamos, o Senhor nos resgatou para um fim, como foi lido aqui hoje pela manhã. Deste-nos uma unção e um compromisso, uma responsabilidade para interceder por aquele, Senhor, que não te conhece. E assim como nós fomos encontrados e achados, ó Deus querido, pelo teu amor e a tua graça, nós oramos agora pela Gabi, a tua serva tão pequena, tão miúda, mas uma gigante na fé. Pai bendito e amado, eu me lembro da Gabi, Senhor, muito nova, se dispondo aí para missões. Deus querido, tão delicada, mas o desafio no coração e o amor pela tua obra era gigantesco, Senhor. E assim tu tem levantado a tua serva, Pai querido, tem trazido ela em segurança. Te louvamos e te pedimos que nesta manhã, à distância, porque tu és o Deus de perto e o Deus de longe, ela receba uma porção dobrada do teu Espírito, esse Espírito que o Senhor colocou sobre cada um daqueles que o Senhor enviaste. Alegra o coração da tua filha, Deus amado, dando vida, porque no campo, essa é a alegria do missionário, é ver almas convertidas e transformadas. Não tem prata, não tem ouro, Senhor, mas é ver vidas que se rendem aos teus pés. Entrega na mão dela pessoas, entrega vidas na mão da tua serva. E na hora da saudade, Deus amado, da solidão, Espírito Santo, seja um Senhor a fortalecer o coração da tua serva em nome de Jesus Cristo. Guarda a família dela aqui em São Paulo, Deus, que tanto tem velado por ela também. Pai, envia mais ajudadores para estar com a Gabi, move o coração dela. Senhor, eu oro que o Senhor por mim supra as tuas necessidades financeiras. A visão de cada dia para que não falte nada. Dá ordem aos teus anjos a respeito da tua serva lá, em nome de Jesus Cristo, deitar e o levantar dela ser cercado pela tua luz de glória. Coloca uma cerca de proteção também sobre a tua filha, como o Senhor colocou na vida de Jó. Aleluia. Onde o inimigo não a encontre. Em nome de Jesus, nós os abençoamos. Abençoamos também, Senhor, o nosso missionário do Irã. Deus de poder e graça, aí temos chamado verdadeiro e genuíno daqueles que têm um coração disposto a te servir. Pai amado, em nome de Jesus, Pai querido e santo, eu coloco essa família na tua presença, Deus. Esconde-os na nuvem da tua glória.
aonde os adversários não o encontrem. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos e anulamos toda perseguição espiritual naquele lugar. Coloca coragem, não temor no coração deles, que a força dos céus venha. Que na hora da perseguição o inimigo não me encontre, Pai bendito e amado. Eu oro agora também por esse missionário que perderam as suas filhas. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Grande, grande, grande será o galardão deles lá no céu. E a gente sabe disso, Senhor. Fortalece. E em meio a todo esse desastre, nenhum deles venha, ó Deus, recuar, mas seja força para prosseguir, porque esse é o sinal que estão no caminho. Senhor, liberta esse povo que está perdido no Irã. Cai por terra agora em nome de Jesus Cristo, os falsos deuses. Em nome de Jesus, as falsas religiões. Nós anulamos agora em nome de Jesus Cristo. E que eles tenham a boa nova para anunciar, coloca diante deles aqueles que estão necessitando, e toda perseguição vai cair por terra, mas seja o Senhor com a nuvem de proteção sobre eles, para a glória do teu nome. Nós já te agradecemos, Pai, assim seja, e amém, Senhor. Amém. Você pode orar pela missionária Isabel, o trabalho dela? Posso. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de batalha, Deus de guerra, Deus que vence, Deus que opera maravilhas, Deus que trouxe o Espírito Santo para estar conosco, para estar com ela na operação dos dons, na operação, Senhor, que o teu Espírito quer conduzir, Senhor. Eu venho colocar a vida da tua serva Isabel, Senhor, para que tu possas fazer, Senhor, o teu nome conhecido e crescido, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor a designar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que os teus anjos, Senhor, sejam enviados, Senhor, para colaborarem com ela, Senhor, em todo o trabalho que o Senhor definir para que ela faça, Senhor. Pai, que tu tragas os recursos, Senhor, que já foram garantidos em Cristo Jesus, Senhor, para que ela possa estender a mão, para que ela possa, Senhor, ajudar, para que ela possa dar, Senhor, para que ela possa, Senhor, ajudar vidas, Senhor, em todo o tempo, em todo o trabalho designado por Ti. Eu clamo por sabedoria do alto, eu clamo por revelação, por olhos abertos, Senhor. Eu clamo, Senhor, pelas emoções dela, Senhor, para que em tudo que ela tiver que enfrentar, Senhor, Tu estejas no controle, Senhor. Tu estejas de sobremaneira, Senhor, operando, Senhor, de forma gloriosa, Senhor. Que Tu possas operar, Senhor, de uma forma maravilhosa nessa vida que ela vai estar ajudando hoje, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, traga os recursos. Entra com providência na vida dessa moça, Senhor. Tu conheces a história, Senhor. Eu não sei a história, mas Tu sabes a verdade, Senhor. Ó Deus amado, Tu sabes, Senhor, o profundo de todas as coisas, Senhor. Ó Senhor, que Tu possa, Senhor, amparar essa pessoa e fazer conhecido o Teu nome na vida dela, Senhor, para que ela saiba, Senhor, que ela não está desamparada por causa, Senhor, que Tu és o Senhor que a amou, Senhor, de tal maneira que deu Seu Filho, Senhor, por ela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que haja proteção sobre a vida da Tua serva, sobre a casa dela, sobre os parentes dela, Senhor, que haja um cerco de fogo poderoso, Senhor, operando na vida dela, Senhor, e que Tu possas falar, Senhor, e transmitir através dela, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego a vida dela nas Tuas mãos e como corpo de Cristo, Senhor, nós a abençoamos e pedimos, Senhor, confirma a Tua presença, Senhor, confirma, Senhor, aquilo que o Senhor quer na vida dela, cada vez mais. E por ela, Senhor, nós já Te damos glória, honra e louvor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Pri pode apresentar o D e a J, Pri? Posso. Senhor Jesus, amado Deus, eu quero Te louvar e Te agradecer por esse momento, por este ajuntamento. Pai, obrigada pela Tua misericórdia, Tua graça sobre nós. Eu quero Te louvar, Senhor, porque nós temos aqui a notícia de um primeiro fruto, Senhor, do Seu trabalho através da vida dos irmãos D e J ali na
na nação fulane, Senhor, temos uma primeira alma, Senhor, que se rendeu ao Evangelho, que se rendeu aos teus pés, e nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra diz que quando uma alma se rende ao Senhor, há festa no céu. Então nós queremos festejar junto com o Senhor, junto com os anjos, junto com os habitantes do céu, Senhor, que é o lugar para onde todos nós estamos indo, Senhor, a chegada de mais um irmão, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero entregar nas tuas mãos a vida deste casal, Senhor, a vida dos filhos deles, Pai. Eu quero entregar nas tuas mãos a vida deste novo irmão, Senhor, que certamente também será usado, Senhor, para a continuidade da tua obra ali naquele lugar, Senhor, naquela comunidade. Que o Senhor possa fortalecer os irmãos DJ, Senhor, no Senhor, na confiança no Senhor, Pai, na fé, que a fé deles cresça, Pai, que eles possam ver os milagres e maravilhas do Senhor, que eles recebam do Senhor o sustento em todas as áreas, Pai, seja espiritual, emocional, física, Senhor, e também o sustento ali, propriamente dito, o sustento financeiro, recursos, Pai, para que a obra continue acontecendo, sim, que o Senhor possa prover também segurança, Senhor, para os teus servos, segurança em ti, mas segurança também literal, Senhor, e coragem, em nome de Jesus, que o Senhor possa revestir esta família com o teu poder, para que este trabalho, esta obra que o Senhor começou ali, possa se completar em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos mais uma vez pela vida deles e por este primeiro precioso fruto, e já te louvamos em nome de Jesus pelos frutos que virão a partir deste trabalho, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Amém. Rafa, pode apresentar o Gilberto e a Luane? Senhor, meu Deus e meu Pai, é em nome de Jesus que eu oro, clamando pela vida do Gilberto e da Luane. Pai, eu coloco eles diante do teu altar, clamando pela tua graça, Senhor. Assim como nós já testemunhamos aqui o testemunho do Gilberto há poucas semanas atrás, nós clamamos, Senhor, para que o Senhor entre com providência, Pai, para que o Senhor entre com toda a unção necessária para um renovo de fé. Nós sabemos também, Senhor, que o Gilberto também estava passando por algumas dificuldades financeiras, e a tua palavra diz, Pai, que nós não devemos nos preocupar com o dia do amanhã, e que o nosso coração estando em ti, Pai, tudo aquilo que nós cremos e queremos seria completado pelo Senhor, que até os lírios do campo são mais bem vestidos do que nós mesmos, Senhor. Então eu peço para que o Senhor não deixe faltar nada, Pai, assim como a tua palavra já nos garante, que o Senhor venha trazer toda a provisão necessária para essa família, que não venha faltar nenhum dia na vida deles, Senhor, que eles não percam a fé, que eles não percam, Senhor, o discernimento da tua palavra por preocupações mundanas, que eles venham ser preenchidos com a tua graça e com a tua sabedoria, sabendo, Pai, que o dia de amanhã já está garantido pelo Senhor. Eu venho, Pai, clamar pela vida do que está dentro do ventre da Luane agora, Senhor Jesus, assim como as orações que esse mesmo grupo tem feito pelo Mateus, meu sobrinho, e que vem sendo, Pai, cada dia mais crescendo no ventre da Fernanda, vem cada vez mais, Senhor, tendo cada vez mais saúde, chegando e já está quase próximo a hora dele vir a este mundo. Que o Senhor também, Pai, venha também trazer essa cura, venha trazer, Senhor, essa segurança, venha trazer, Senhor, essa criança que está no ventre da Luane, com toda a segurança do mundo, e nós consagramos, Pai, essa criança em teu nome, Senhor Jesus, que ela venha a ser 2 até 3 vezes mais, Senhor, com mais capacidade que o Gilberto, que a própria Luane, que o Senhor já confiou esse filho já nas mãos desses teus servos, que essa segunda e terceira geração que vem através deles venham ser gerações de sacerdotes, venham ser gerações de pastores, venham ser, Senhor, gerações daquilo que o Senhor bem entender sobre essa vida. Pai, nós clamamos, Pai, por essa vida, pois nós sabemos que para cada uma semente que é germinada, quem sabe quantas mais podem vir através dela, Senhor Jesus. Eu venho clamar, Pai, e apresentar para que toda a incerteza, pois nós vemos as fotos e vemos as bênçãos, o quanto eles vêm colhendo, o quanto eles escolheram as tuas missões, e não é fácil, Senhor Jesus, saber que nós estamos abrindo mão do mundo, mas nós temos a certeza quando nós sabemos quem nos chama para fazer isso, Pai. E eles teve a certeza quando eles rejeitaram o próprio emprego, quando
quando eles abriram mão dos próprios bens para estar onde eles estão. Então nós pedimos a dupla honra do Senhor, Pai, sobre a vida deles dois. Eu venho aqui, Pai, ainda no clamor de reconhecer a tua graça, Pai. Também agradecer por esse grupo aqui, Pai, aproveitando esse momento de oração, pelo grupo missionário do Cristianismo em Epígrafo, que também é um grupo missionário. Eu venho agradecer pela vida da pastora Isabel e também do Daniel, Pai, que eu sou testemunho aqui vivo, então eu gostaria de honrá-los diante de todo mundo, saber que o meu processo de libertação foi feito pela missionária Isabel, com a ajuda do Daniel. Então eu venho honrar a vida deles dois, Senhor Jesus, sabendo, Pai, que existe sim uma batalha espiritual e de que apesar de nós estarmos salvos, Senhor, quantas são as coisas que estão seguradas pelo diabo por legalidades e contratos que nós falamos da nossa própria boca, e somente através dos nossos anciãos e mais conhecedores da fé eu pude ser liberto, Pai. Então eu venho agradecer e glorificar a vida do Senhor, Pai, através da vida do Daniel e da Isabel. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de me libertar, Pai, de todos os pactos e todas as adversidades. Para quem não sabe, Senhor, eu coloco aqui também o meu testemunho, que eu venho de outra religião, como da Umbanda. Então, todas as minhas declarações foram feitas naquele momento e foram retiradas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, através da vida e do processo de libertação. Eu agradeço, Pai, pela vida de cada um aqui presente. Eu agradeço, Senhor, pela vida de cada um que se coloca na disposição de estar em oração. Eu agradeço por esse grupo que também, como foi tido como pauta do começo dessa reunião, a missão de nós proclamarmos a Tua palavra e nós orarmos, Senhor, seja na Amazônia, seja no Irã, seja aqui mesmo em São Paulo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Venha cada vez mais fazer desse grupo, Senhor, uma boa obra para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro, peço para que o Senhor abençoe e encontre todos os corações desse grupo aqui hoje e que sejam, Pai, todos renovados com a Tua fé e com a Tua nova vontade para esse novo ciclo, Senhor, que o Senhor vem colocando sobre esse grupo. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, terminando, Senhor Jesus, as nossas orações, agradecendo por tudo que o Senhor fez aqui no nosso meio hoje. Quero pedir, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dos nossos irmãos perseguidos. Abençoe o Acas. O Acas, nós não temos certeza, Senhor. Se ele ainda estiver vivo, clamamos que o Senhor o abençoe. O Acas sofreu uma tentativa de degolamento por ser cristão. E nós sabemos que aqueles que fizeram este ato contra ele, que o perpetraram por saber que ele era cristão. Ele foi agredido dentro do local de trabalho. E nós queremos confirmar as orações que já fizemos antes, para que essas pessoas tenham um encontro com o Senhor. Estes que antes foram perpetradores, foram homicidas de cristãos, eles próprios se convertam, sejam dobrados aos teus pés e sejam multiplicadores da tua obra, Senhor Jesus, sejam usados pelo Senhor como receptáculos do Espírito Santo e saiam carregando a tua luz por estes países inóspitos ao cristianismo, Senhor Jesus. Queremos pedir também pelo pastor Pavel Schreider, que está preso no Quirguistão, Senhor Jesus, preso por ser pastor, acusado de ser um inimigo do Quirguistão, mas ele não foi levar inimizade, Senhor, ele foi levar amizade para com Deus, ele foi levar reconciliação da terra com o céu, e nós queremos pedir que o Senhor honre este pastor, Senhor. Até a última notícia que tivemos, ele estava sofrendo agressões físicas, ele já é um homem de terceira idade e estava sendo agredido dentro da prisão por amar a tua palavra. E nós queremos pedir que o Senhor o reforce, que o Senhor mantenha os pés dele sobre a rocha que é o Senhor. Nós pedimos que o Senhor não permita que a comunidade que ele tem evangelizado se desanime, não permita, em nome de Jesus, antes que o Senhor continue crescendo na tua adoração, naquele lugar, Senhor, na Ásia Central. Sopra a tua palavra pela Ásia Central. Nós clamamos, Senhor Jesus, também confirmando a palavra da missionária Isabel, pelos pais desta menina, Senhor Jesus. Ela já está com o Senhor e por isso não temos mais o que pedir em relação a ela. Glórias a Deus, ela está no lugar onde todos nós ansiamos por estar. Mas nós pedimos pelos pais dela, Senhor, que estavam em campo missionário, quando ela foi agredida e propositalmente atropelada, Senhor. Nós clamamos ao Senhor que este casal continue a brilhar a tua luz, que este casal continue a salgar a terra, Senhor, com o teu evangelho, que este casal não caminhe para trás, Senhor, que este casal encontre consolação espiritual, mas também consolação nos irmãos que eles têm evangelizado, Senhor. Ative a tua igreja
para que a tua igreja seja uma consoladora deste casal, que eles sejam honrados, que eles sejam sustentados, Senhor, por estas pessoas a quem eles levaram a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor se derrame poderosamente sobre o Irã, Senhor Jesus. Este projeto Shockwave do Ministério Open Doors, em português, Portas Abertas, que está acontecendo no mundo inteiro, entre hoje e domingo. E nós clamamos ao Senhor, sopre o teu espírito sobre o Irã, levante novas vidas do Senhor no Irã, ressuscite os mortos no Irã, Senhor Jesus. Todos aqueles que estão caídos em valas de mortos espirituais sejam levantados e esclarecidos em Cristo Jesus. Que nada pare a tua igreja naquele país, Senhor Jesus. Nada interrompa o teu processo naquele lugar, Senhor. Que o Irã, hoje conhecido por ser um país islâmico, quem sabe um dia seja conhecido por ser um país cristão. Senhor, abrace este país. Quero agradecer pelas nossas ministras aqui deste ministério, do Conselho Diaconal. Senhor, obrigado pela vida da Priscila, minha esposa, a primeira de todas as diaconisas. Queremos pedir também que o Senhor continue abençoando a Rita, a Denise, a Rose, a Elisama e a Fabiola, Senhor, que têm sido auxiliadoras aqui neste local, Senhor. Obrigado pelas vidas delas. Que o Senhor também as ajude no atendimento dos seus pedidos, Senhor. Aqueles pedidos que elas fazem em secreto ao Senhor. O Senhor conhece o que está no coração de cada uma delas, e nós aqui aproveitamos para interceder por elas, interceder por aquelas que têm sido suporte para que a obra do teu reino permaneça de pé aqui neste pequenino ministério que é o cristianismo em epígrafe. Senhor, obrigado por tudo o que o Senhor tem feito, toda honra e toda glória sejam dadas ao nome de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Amém. Glórias a Deus, queridos. Deus abençoe vocês. Cessou, né? Que se libertou e a gente virou ancião. Você viu? Glória a Deus! Olha isso, esse negócio. Deixa eu encontrar com ele que ele vai ver, viu? Eu vou mostrar para. Olha lá ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Irmão, Não, porque não foi com essa intenção, não foi com essa intenção, foi com todo respeito. não, me chamar de anciã. Dá fé, senhor, dá fé, ué, não da idade, ó. Gente, Deus abençoe vocês, viu? Obrigada. Deus abençoe, missionária. Fique com Deus. Um beijo a todos, queridos. Deus abençoe Abençoe. vocês.